Estamos de volta com mais um episódio do Lei Café. A gratidão é imensa de estar aqui novamente com mais um episódio. Nosso anfitrião, Dr. Sandro, hoje infelizmente não pôde estar conosco, né? Surgiu um imprevisto familiar, ele teve que se ausentar, mas deixou um grande abraço a todos e na próxima com certeza estará aqui conosco. Hoje nós estamos aqui com essa princesa, a doutora Carol, novinha, gente, ela tem carinha de princesa mesmo, nenenzinha. Hoje nós vamos abordar o tema sobre a jovem advocacia, vamos falar um pouquinho, né, Carol, sobre toda a modernidade que o direito abarca e recheado de novidades. Carol, fale um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua história, sobre como você se dedicou ao direito, o que despertou o direito dentro de você e a sua trajetória até aqui. Nos conte um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade para vocês terem lembrado do meu nome aqui. Eu sou formada já faz 1 ano e meio, formei inclusive na Universidade de Catedral, sou pós-graduada em Direito do Trabalho Previdenciário pela Universidade de Catedral também. Tenho 1 ano só de advocacia, atuo atualmente na área do Direito do Trabalho exclusivamente. E a minha história, acho que é mais comum que todos, assim, eu tive um contato muito cedo com o direito. Eu acho que, não sei explicar como eu escolhi o direito, mas em 2017 me deu essa vontade e eu escolhi o direito. E aí, depois de uns 2 anos que eu estava na faculdade, meu intuito era o concurso. Mas, ao longo do período, eu quis mudar e eu acredito que essa mudança seja porque eu tive que trabalhar muito cedo, então não pude escolher fazer só a faculdade. Então, eu tive que trabalhar e fazer a faculdade. E durante esse período que eu trabalhava com o CLT, eu tinha um contato, na verdade, eu tive uma necessidade de buscar direitos trabalhistas, e eu acho que eu me encantei sobre isso. Porque na empresa onde eu trabalhava, as coisas não eram da forma exata, então eu tive que buscar esses conhecimentos. E dessa forma, brilhou em mim a advocacia. E assim que eu terminei a faculdade, eu já fiz a OAB, e assim que eu passei, eu já tive essa vontade de continuar na advocacia e mudei totalmente o meu intuito. A advocacia realmente é apaixonante, né? Brota, né? É uma coisa que chama dentro da gente, assim, a vontade de exercer realmente o direito, né? Você olha para casos concretos assim e fala, poxa, isso aqui não é assim que funciona, eu preciso realmente fazer justiça aqui, mostrar para a pessoa os direitos que ela tem e mostrar para outra parte que não é assim que funciona. Realmente o direito, ele mexe muito conosco. E no meu caso eu tinha contato diretamente com isso. Então, como eu trabalhava e estudava, e às vezes a empresa onde eu trabalhava não fazia as coisas certas, então eu tive essa necessidade de buscar conhecimento. Eu tive contato com o direito do trabalho só no 8º semestre, mas antes mesmo de ter, eu já queria ter essa matéria, e depois que eu tive, assim, acho que foi uma oportunidade para mim. E hoje em dia eu tenho prazer de advogar nessa área. Não, legal. E assim, Carol, no seu período de universitário, no curso aí da faculdade, como que você lidava conciliando, então, a sua vida de CLT com o direito, com a universidade, né, lendo doutrinas? Quais as doutrinas que você mais gostava durante o curso? Eu tinha muita dificuldade, né, porque era muito difícil você conciliar. Eu trabalhava de manhã, de tarde e fazia faculdade à noite, então, assim, os períodos que eu tinha para estudar, eu estudava de madrugada, no meu horário de almoço, então era muito complicado e tinha que ter uma dedicação maior, na verdade, né? E quem tem a oportunidade só de estudar, eu acredito que é mais interessante do que... Mas a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né? Eu vivo na pele isso. Exatamente. Então, na faculdade, você tem que se esforçar até mais para que você não tenha dificuldade para passar. Vencer o cansaço, né? Porque realmente chegar de um dia de trabalho e sentar lá, ficar até as 10h30 da noite, não é fácil. Mas assim, como você estava dizendo que quis a área trabalhista e previdenciária por trabalhar como CLT e entender as necessidades que você tinha de conhecer até os próprios direitos, nos conta um pouquinho sobre
que você acha do direito da área trabalhista como um todo? O rito processual? O direito do trabalho, ela é para ser mais célebre, ela é para ser mais fácil, né? Porque no caso do trabalhador, eu mesmo que vivi na pele sobre isso, eu tinha muito medo de, às vezes, entrar na justiça, e eu acredito que seja um medo, assim, de todo mundo, entrar na justiça, e aí depois não conseguir nenhum emprego, e às vezes as pessoas não têm um conhecimento de como funciona. E o direito do trabalho é muito simples, porque... vou explicar mais ou menos o processo que a gente atua aqui normalmente. A gente inicia com um diálogo onde a gente vai entender o cliente, a gente vai pegar as informações e dentro dessas informações a gente vai saber o que a empresa ou o cliente tem direito. Nesse caso a gente entra com uma reclamação trabalhista. Depois dessa reclamação trabalhista, hoje em dia, que é muito mais fácil, que é o PJE, então assim... Não, a gente não precisa sair da nossa casa, sair do escritório para protocolar uma ação. E assim que a gente faz a reclamação trabalhista, tem audiência de conciliação, que em tese aqui na Barra mesmo, é para ser marcada com 48 horas. Faz essa audiência de conciliação, após tem audiência de instrução, que é rápida. Aqui na Barra eu acredito que seja um pouco demorado, talvez seja pelos tantos de processos que tem, mas eu tive contato já com uma juíza de Confresa e, sim, foi muito rápido, porque o direito do trabalho é para ser assim, para ser rápido. Então, eu acho que é uma característica importante do direito do trabalho. Não, sim, realmente. O direito do trabalho, no começo do curso, eu lembro que eu até me encantei. Na verdade, muito antes de decidir, não vou fazer o direito, eu já era encantada pelo direito do trabalho. Inclusive, eu tive uma experiência no trabalho que eu tive, trabalho no frigorífico, e o direito do trabalho você vê que ele vai muito além de só fazer o rito processual, porque realmente você lida com pessoas que sabem muito pouco sobre os seus direitos trabalhistas, Exatamente. se submetem a trabalhos degradantes por não saber seus direitos. Eu lembro que eu trabalhava nesse frigorífico, já fazia direito, né, e eu saía para fazer estágio, e tinha uma senhorinha que trabalhava lá também, já tinha adquirido diversas doenças por causa do trabalho repetitivo, longos anos trabalhando, né, como uma máquina e tudo. E aí ela falava bem assim pra mim: Karen, se forma logo, porque quando você se formar, eu quero que você processa aqui a empresa para mim poder sair daqui, porque eu não aguento mais. Mas assim, brincadeiras à parte, né, claro que ela falava isso de uma maneira superficial, mas eu via que ela não sabia nada sobre direito nenhum e se submetia a ficar ali, a passar por diversas situações por não conhecer o direito. E é exatamente isso. Às vezes a gente tem alguns assuntos que você fala, não é possível que ninguém saiba disso. Mas tem sim, tem vários empregados que se submetem a coisas que você fala, não é possível, é sim. A gente chega às pessoas, assim, os clientes, e fala, não é, a empresa está fazendo isso com você. E aí realmente. No meu Instagram eu posto algumas dicas, eu acredito que seja bom para as pessoas terem esse conhecimento, porque mesmo que você não possa fazer algo efetivamente, você está passando por alguma coisa, o que eu posso fazer? Junte provas, pelo menos a pessoa sabendo que a empresa está fazendo de errado, ela pode se resguardar, porque no futuro pode ser que entrar com uma ação precise de algumas provas. Sim. Não, e na questão da pessoa, quando ela não conhece os direitos, é importante até que ela só junte realmente essas provas, até por uma questão de depois colocar na mesa ali e ver, né? Olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, né? É interessante mesmo quando você não sabe o caminho que tomar, pelo menos ir guardando tudo que tem ali para depois. Porque esse é um ponto importante, porque muitas das pessoas chegam e falam assim, doutora, eu quero processar essa empresa, ela tá fazendo tudo errado. Tá, mas cadê as provas? Ah, mas eu não juntei. Mas hoje em dia é muito importante a questão das provas. Fora a prova testemunhal, é claro, mas a prova documental é muito importante no processo de trabalho. E pode mudar uma sentença. Sim. O bom do processo de trabalho que eu vejo também é a facilidade que ele dá para a parte autora, né? Às vezes ela pode não ter ali um momento o advogado presente,
ela pode só chegar lá mesmo na vara do trabalho e falar, olha, eu quero aqui fazer uma reclamação, e isso já é início de um processo trabalhista, né? O chamado juspostulante, que eles podem... Eu acredito que a todas as pessoas precisam de um advogado, até mesmo para fazer uma reclamação trabalhista, que hoje em dia o papel do advogado é isso. Antes de tudo, antes da audiência, o principal é a sua peça, é a sua reclamação trabalhista, a forma que você vai fundamentar as provas e tudo mais. Mesmo que o juspostulante ajude as pessoas que não podem contratar hoje em dia um advogado, eu acredito que possa sim buscar. Não, sim, a questão do juspostulante seria só mesmo ali no primeiro momento, né? O momento que a pessoa se sente indignada, injustiçada, ela fala, não, calma aí que eu vou ali buscar, e chega lá e já tem todo o acesso, fala, olha, eu quero fazer reclamação aqui, e aí posteriormente, com mais calma, com certeza o advogado entra em ação. Não tem como negar que o advogado é essencial para exercer a justiça, né? Então, Carol, assim, com toda essa facilidade que existe no direito do trabalho, conta pra gente também um pouquinho sobre a jovem advocacia, né? Como que hoje, você até inclusive tocou no assunto sobre não precisar ir na vara para poder protocolar um processo, né? Conseguir protocolar pelo PJE, que isso realmente facilita muito a vida do profissional. E assim, você não pegou então a parte onde tinha que passar tarde no fórum, protocolando, aquelas coisas, mas a gente ouve histórias, né? A gente sempre ouve como que era, os advogados que já atuam há bastante tempo, eles fazem questão de contar a perlenga que era a ter que passar uma tarde inteira protocolando, e hoje, assim, você pegou essa fase já bem moderna do direito. A facilidade, nos conte sobre a facilidade que para você atuar no direito com essa modernidade que hoje te cabe. Nossa, o PJE mudou totalmente a história do advogado, né? Quando eu me deparei com a advocacia, ela é assustadora no primeiro momento, mas a facilidade do PJE eu acho que melhorou tudo, né? Porque hoje em dia você só tem que juntar as provas, lógico que esse é um trabalho árduo, muito demorado, e eu acredito que seja um dos principais, que é fazer a reclamação trabalhista e tudo mais, mas na questão do PJE em si, ela é muito fácil, né? Você protocola uma ação da onde você quiser, você protocola qualquer horário, então você tem ali essa facilidade de ficar olhando o processo. Então, isso aí foi, pro jovem advogado em si, foi ótimo, excelente. Na minha faculdade, eu tive o estágio supervisionado, mas a gente não tinha contato diretamente com o PJE. Eu não sei se foi agora, se mudou ou não, mas a gente não teve esse contato. Eu acredito que seja até um assunto importante para ser tratado na faculdade, você ter esse contato com o PJE. Até mesmo que seja fácil, você pega o PJE ali, ele é muito, principalmente do estado do Mato Grosso, é muito fácil de mexer. Nossa, que bom. O PJE realmente facilita muito a vida, mas que conste nos autos, né, que na sexta-feira, no fim da tarde, ele não vai. PJE na sexta-feira, no fim da tarde de sexta, ele para. Na verdade, todo momento que você precisa dele, né? Você precisa muito dele, aí ele não ele resolve ele olhar pra sua cara e falar, agora temos que ter uma conversinha. Não, mas o PJE do Mato Grosso em si é melhor. Agora, do Goiás, eu ajude, meu Deus. Não, já ouvi falar do Goiás. Mas assim, Carol, voltando ao tema aqui do direito do trabalho, que está sendo muito gostoso falar sobre isso, os mitos que existem dentro do direito do trabalho, né? A gente ouve N coisas. Eu trabalhei em sindicato, eu sou sindicalista na veia, sabe? Eu defendo mesmo, eu gosto, é um negócio que mexe comigo. Mas assim, a gente ouve muita coisa, né? Dentro do direito do trabalho. Então desvenda pra gente um pouquinho dos mitos que existem na área trabalhista. Acho que um dos famosos mitos que existem é que o direito do trabalho é pró-empregado. Isso é um mito muito grande, porque o direito do trabalho em si ele não protege o empregado. Ele protege aquelas pessoas que andam certo e que têm provas para corroborar com aquilo. Uma empresa bem estruturada hoje em dia, ela consegue manter isso daí e não ter tantas reclamações trabalhistas. Mas a maioria das vezes, de todos os processos que eu peguei, eu me deparei com empresas que não tinham um direcionamento certo, porque no começo ela acredita que é o
contador, que pode fazer tudo, não precisa do advogado, e aí não estrutura bem a sua empresa e logo em seguida vem as reclamações trabalhistas. E o empregado em si, como a gente tinha comentado antes, ele está passando por uma dificuldade, mas não junta provas, às vezes não tem uma testemunha melhor, então acho que dos maiores mitos é isso. E é o que mais acontece, né? O empregado realmente, ele não, na maioria dos casos, ele nunca tem provas, né? Ele junta bem pouco mesmo e torna o trabalho do advogado nessa hora mais difícil. Um dos outros mitos também é sobre o contador advogado, né? Que hoje em dia as empresas, a primeira coisa que você vai abrir uma empresa, você precisa de um contador, mas não precisa do advogado. Eu na verdade, todos os processos que eu me deparei, a empresa ela não tem nenhum contrato de trabalho feito exclusivamente para o empregado. Ela vai lá e pega da internet um contratinho, aquele que é normal, e coloca para o empregado. Bem genérico. Exatamente. E aí quando você pega uma empresa no começo, que você passa um orçamento para a empresa ter um regulamento interno, ter um contrato de trabalho, estruturar a sua empresa, ela acha que não é necessário, mas isso você vai ver depois, as consequências. Sim, o preço depois, né, torna alto. Assim, Carol, uma coisa também que eu acho muito interessante falarmos, que inclusive eu tive uma experiência bem crítica quando eu trabalhava no sindicato, sobre a existência ainda, em pleno século XXI, do trabalho análogo à escravidão. Nossa, eu lembro que nos deparamos com uma situação bem aqui, pertinho de nós, aqui no Pontal, de um casal que foi resgatado em situação análoga à escravidão. E assim, o direito do trabalho foi atuante, né? Porque primeiro foi a parte social que resgatou, né, esses trabalhadores e posteriormente teve auxílio do sindicato e aí entrou a área trabalhista, né, para também fazer valer o direito dessas pessoas. E parece que não existe mais, né? Quando a gente ouve falar de trabalho análogo à escravidão, a gente pensa que não parece existe. que é um tema tão distante da gente, né? Mas hoje em dia eu acredito que ainda existam muitos trabalhos análogos a escravo, a gente que não tem conhecimento ainda. Inclusive saiu uma notícia recente sobre um juiz que foi encontrado na fazenda do juiz, um rapaz que trabalhava no serviço de escravidão. Então, assim, a gente pega e parece que é tão distante de nós, mas é muito comum. Sim. Muito. E nessa parte, o direito do trabalho ele atua com bastante firmeza, né? Assim, o direito do trabalho, como você disse, ele não está ali para proteger o trabalhador, o empregado. Ele está ali para proteger realmente os direitos. E ele não alisa, né? Realmente é interessante abordar isso no direito. Momento fofoca agora. Houve, né? Passarinhos nos contaram que quando você se formou, que você conseguiu se libertar aí do seu antigo trabalho, você processou a empresa. Nos conte aí como é que foi essa experiência. Processei mesmo. Mas assim, eu não só processei, mas no decorrer eu fiquei 4 anos na empresa. No decorrer desses 4 anos eu fiz o que eu falo para as pessoas fazerem. Eu não tenho prova. Então, quando eu entrei especificadamente, eu tinha muitas provas corroborando com aquilo que eu estava pedindo. Hoje em dia ainda não está em trâmite, né? Porque uma ação grande assim demora muito tempo. Ainda não teve nem audiência de instrução, que vai ser para ano que vem. Acho que é importante falar sobre isso, sobre os temas que eu coloquei, que são coisas que lá atrás eu não tinha conhecimento, mas eu busquei a ter. Eu era um auxiliar de vendas, entrei como menor aprendiz, entrei com 17 anos. Quando fui com 18, eu fui para auxiliar de vendas e logo em seguida fazia o serviço de vendedora. Eu fui contratada exclusivamente para ser auxiliar de vendas. Mas, chegando lá, eu não era mais auxiliar de vendas, eu era vendedora. Mas recebia um salário mínimo e não recebia o salário dos vendedores, que era o quê? Uns R$4.000. E aí, eu fiquei, como eu era muito nova, então, tipo assim, você fala, um salário mínimo para quem não ganhava nada, então é muita coisa, né? E como fazer com esse dinheiro todo? Exatamente, então pra mim tava bom, então eu tava fazendo serviço e tava bom, mas depois vai abrindo seus olhos, você vai ter conhecimento do seu direito, então você vai tendo noção. E aí depois eu fui tendo essa noção, mas não adiantou muito, porque eu continuei trabalhando como auxiliar de vendas durante 3 anos, ganhando um salário mínimo, enquanto todas as outras pessoas, os outros 3 vendedores, ganhavam muito mais que eu.
ganhava 4 mil. Nossa. E aí, quando eu saí, eu entrei, que na verdade tem um termo exato, que é o desvio de função, hoje em dia. Que é quando você é contratado para exercer uma única função, tá no seu contrato de trabalho lá e você chega e você começa a exercer uma outra atividade completamente diferente. Também tem a questão do adicional de periculosidade. Trabalhava como vendedora, mas era num posto de combustível. Era no segundo andar de um posto de combustível. E há muitas jurisprudências que falam sobre isso, quando você trabalha a 7,2 metros de distância da bomba de abastecimento do posto, você tem que receber o adicional de periculosidade. E aí eu também não recebi esse adicional. Tinha pagamentos por fora também, que é uma coisa muito comum hoje em dia no nosso cotidiano aqui. A pessoa chega e fala, eu ganho um salário mínimo, mas ele me passa R$500 por mês aqui no Pix, mas no meu Olerite nem tá. Então isso daí já deixa o empregado perdendo algumas coisas, porque quando você coloca no Olerite que a pessoa ganha um salário mínimo, o 13º, as férias, tudo vai ser com base nesse salário mínimo. Se ele ganha mais, então esse salário devia estar completo lá, né? Então, são coisas que 4 anos que eu trabalhei lá, 4 anos que somaram muita. Aí, igual a do desvio de função, o que eu deveria receber? Eu deveria receber o que eu realmente trabalhava, né? Então, eu entrei ainda com muitas provas. Não, isso é muito importante. Nessa questão que você pontuou sobre o trabalhador no Olerite está recebendo um valor X e por fora receber outro. Às vezes ele realmente pensa, poxa, eu vou ficar caladinho aqui porque tá bom pra mim, tá tudo certo, e ele deixa de exercer o próprio direito, né? Porque ele realmente vai perder, lá na frente ele vai perder muita coisa. Exatamente, porque o salário por fora, ele incide até em questão da sua aposentadoria, né? Porque se eu ganho R$1.200, tá na minha carteira R$1.200, o INSS vai ser descontado dos R$1.200, vai ser descontado de R$1.500, por exemplo, que é o que ele recebe. E se ele tá achando que para ele tá bom, para a empresa tá melhor ainda, porque a empresa não tá pagando o que realmente devia estar pagando, que é o 13º. Se ele recebe a mais, o 13º conta mais. Tudo isso, né? Às vezes até uma falta de informação mesmo do próprio empregado. Outro assunto muito atual também é você trabalhar sem registrar a carteira. É muito comum isso. Na empresa que eu trabalhava não aconteceu isso. Realmente eles registravam a carteira muito rápido. Mas nos processos que eu já peguei, é tipo assim, parece loucura. Tipo, o cara fala assim, eu tô 3 meses trabalhando para a empresa, mas não assinou minha carteira. Aí eu tô advogando para a empresa. Eu falo, mas por que você não assinou a carteira? Aí ele falou assim, é porque o rapaz não queria que eu assinasse. Mas hoje em dia, tipo assim, não tem justificativa, é isso. Você não assinou carteira, você tá errado. Ele não queria deixar assinar. Tá errado. Então não trabalha pra mim. Exatamente. É isso que a gente estava falando desde o início. Você ter uma direção jurídica, você ter um advogado, uma advogada capacitada que direcione a sua empresa. São esses pequenos deslizes que, no final das contas, se um rapaz entrar com uma reclamação trabalhista, você acaba perdendo muito dinheiro. Sim. Realmente, Carol, é muito importante que a empresa tenha essa consciência de fazer todo o funcionamento respaldado em uma consultoria jurídica, né? E isso nos traz, de novo, colocar aqui em pauta a questão da advocacia preventiva, né? Que realmente faz com que evite esses casos que você está acabando de citar. No caso da advocacia preventiva, é mais em questão da empresa. Eu acredito que a pessoa que abre uma empresa e quer ter sucesso, ela tem que pensar principalmente nesses pontos. Às vezes ela pensa em outros e não pensa no básico. Eu vou abrir uma empresa, o que eu preciso? Vou contratar funcionários, então eu preciso de uma direção jurídica. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala com as empresas confiam mais no contador do que no advogado. O contador realmente ele é muito importante, mas ele não tem a nossa formação na advocacia. Então eu já peguei várias vezes que o contador falava uma coisa e não era nada do que ele estava falando. Então
As empresas elas precisam ter essa consciência. Eu vou abrir uma empresa, então vou ter os funcionários, vou fazer um contrato de trabalho para cada funcionário, de acordo com a sua função, um regulamento interno, falando o que eu quero na minha empresa, falando a vestimenta, informando tudo. Porque depois, quando acontecer algo, ela fala, não, eu estou resguardada, eu tenho isso daqui. Hoje em dia a gente pega os processos, aí tem um contrato de trabalho mal feito, que não coloca as cláusulas que precisa, e aí como faz? Então a empresa em si, ela precisa desse direcionamento, porque depois, quando vier uma reclamação trabalhista, ela vai ter resguardado seus direitos. De fato, realmente é muito importante que o advogado, esse papel do advogado na advocacia preventiva. E é interessante que os comerciantes, os empresários tenham essa consciência, né? Que no frigir dos ovos, vai ficar mais em conta para eles ter ali a advocacia preventiva do que ter que ficar ali pagando os honorários de sucumbência, pagando, né, os direitos que, às vezes, por falta de conhecimento, ele deixou passar e gerou uma ação trabalhista. E só da pessoa entrar com uma reclamação trabalhista, a empresa ela já tem dor de cabeça, né? Porque ela já precisa contratar um advogado para se defender, isso daí já tem custos, então é melhor fazer antes do que... Exatamente, com certeza. Carol, assim, o nosso tempo hoje está corrido, infelizmente você vai ter que, né, viajar, mas foi um prazer te receber aqui, gostei muito do nosso bate-papo. E aí, gente, eu tô encantada, como que pode uma menina tão novinha dessa, assim, já tá advogando aí. Mas assim, Carol, espero que você volte novamente, né, em outra oportunidade, que o Sandro também esteja aqui, para podermos falar sobre novas coisas e, enfim, bater mais papo. Foi um prazer te receber aqui, Carol. Eu agradeço pela oportunidade, espero também voltar aqui e falar mais sobre o direito do trabalho, que encanta tanto as pessoas, e eu acredito que através desse podcast muitas pessoas ainda vão ter conhecimento, mesmo que seja pouco que a gente falou aqui, vai ser de grande valia para mim. Com certeza. Pessoal, um grande abraço, eu espero que vocês curtam o nosso podcast, curtam o nosso episódio, que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam no Spotify, no TikTok, no YouTube, e curtam as nossas publicações, se inscrevam, comente o que vocês estão achando, dê sugestões de o que vocês querem que a Carol fale na próxima vez. E assim, estamos abertos a todo tipo de comentário. Gratidão e espero vocês no próximo episódio.